Livro de Moisés. Capítulo 1. Deus revela-se a Moisés. Moisés é transfigurado. Ele é confrontado por Satanás. Moisés vê muitos mundos habitados. Mundos sem número foram criados pelo Filho. A obra e a glória de Deus é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Versículo 1. As palavras de Deus que ele disse a Moisés, numa ocasião em que Moisés foi arrebatado a uma montanha sumamente alta, e viu Deus face a face e falou com ele, e a glória de Deus estava sobre Moisés, portanto Moisés podia suportar sua presença. E Deus falou a Moisés, dizendo: Eis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e infinito é meu nome, pois eu sou sem princípio de dias ou fim de anos. E não é isso infinito? E eis que tu és meu filho. Portanto, olha e mostrar-te-ei as obras de minhas mãos. Mas não todas, porque minhas obras não têm fim, nem tampouco minhas palavras, porque jamais cessam. Portanto, nenhum homem pode contemplar todas as obras minhas sem contemplar toda a minha glória. E nenhum homem pode contemplar toda a minha glória e depois permanecer na carne sobre a terra. E tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho, e tu és a semelhança de meu unigênito. E meu unigênito é e será o Salvador, pois ele é cheio de graça e verdade. Mas não há outro Deus além de mim, e todas as coisas estão presentes comigo, pois eu as conheço todas. E agora, eis que te mostro isto, Moisés, meu filho, pois estás no mundo, e agora eu o mostro a ti. E aconteceu que Moisés olhou e viu o mundo no qual ele fora criado. E Moisés viu o mundo e seus confins, e todos os filhos dos homens que existem e que foram criados. E maravilhou-se e assombrou-se muito com isso. E a presença de Deus apartou-se de Moisés, de modo que sua glória não estava sobre ele. E Moisés foi deixado sozinho. E ao ficar sozinho, caiu por terra. E aconteceu que se passaram muitas horas antes que Moisés recobrasse sua força natural como homem, e disse a si mesmo: Ora, por esta razão sei que o homem nada é, coisa que nunca havia imaginado. Mas agora meus próprios olhos contemplaram Deus. Não, porém meus olhos naturais, mas sim meus olhos espirituais, porque meus olhos naturais não poderiam ter contemplado, pois eu teria fenecido e morrido em sua presença. Mas sua glória estava sobre mim, e eu contemplei sua face, pois fui transfigurado diante dele. E aconteceu que quando Moisés pronunciou essas palavras, eis que Satanás veio tentá-lo, dizendo: Moisés, filho de homem, adora-me. E aconteceu que Moisés olhou para Satanás e disse: Quem és tu? Pois eis que sou um filho de Deus, a semelhança de seu unigênito. E onde está a tua glória, para que te adore? Pois eis que eu não poderia olhar para Deus, a não ser que sua glória estivesse sobre mim, e eu fosse transfigurado perante ele. Mas posso olhar para ti como homem natural. Não é certamente assim? Bendito seja o nome de meu Deus, pois seu espírito não se apartou completamente de mim. Por outro lado, onde está a tua glória? Porque para mim é treva. E posso discernir entre ti e Deus, pois Deus disse-me: Adora a Deus, porque só a ele servirás. Vai-te, Satanás, não me enganes, pois Deus me disse: Tu és a semelhança de meu unigênito. E ele também me deu mandamentos quando me chamou da sarça ardente, dizendo: Invoca a Deus em nome de meu unigênito e adora-me. E também Moisés disse: Não cessarei de invocar a Deus, porque tenho outras coisas a perguntar-lhe, pois sua glória tem estado sobre mim. Portanto, posso discernir entre ele e ti. Retira-te daqui, Satanás. E então, quando Moisés pronunciou essas palavras, Satanás clamou com alta voz e bramou sobre a terra e ordenou, dizendo: Eu sou o unigênito, adora-me. E aconteceu que Moisés começou a temer muito, e ao começar a temer, viu a amargura do inferno.
Não obstante, clamando a Deus, recebeu forças e ordenou, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque somente a este único Deus adorarei, o qual é o Deus de glória. E então Satanás começou a tremer e a terra estremeceu. E Moisés recebeu forças e invocou a Deus, dizendo: Em nome do unigênito, retira-te daqui, Satanás. E então Satanás começou a tremer e a terra estremeceu. E Moisés recebeu forças e invocou a Deus, dizendo: Em nome do unigênito, retira-te daqui, Satanás. E aconteceu que Satanás clamou com alta voz, com choro e pranto e ranger de dentes. E dali se retirou sim da presença de Moisés, de modo que ele não mais o viu. E Moisés prestou testemunho disso. Mas por causa de iniquidade, isso não se encontra entre os filhos dos homens. E aconteceu que, quando Satanás se retirou da presença de Moisés, Moisés levantou os olhos ao céu, estando cheio do Espírito Santo, o qual presta testemunho do Pai e do Filho, e invocando o nome de Deus, tornou a contemplar sua glória, porque ela estava sobre ele, e ouviu uma voz dizendo: Bendito és tu, Moisés, porque eu, o Todo-Poderoso, te escolhi. E serás mais forte que muitas águas, pois elas obedecerão a teu comando como se fosses Deus. E eis que estou contigo, sim, até o fim de teus dias, pois libertarás meu povo do cativeiro, sim, Israel, meu escolhido. E aconteceu que, enquanto a voz ainda falava, Moisés olhou e viu a terra, sim, toda ela. E não houve uma partícula dela que ele não visse, discernindo-a pelo Espírito de Deus. E também viu seus habitantes, e não houve uma só alma que não tivesse visto, e discerniu-as pelo Espírito de Deus. E grande era seu número, sim, eram incontáveis como as areias da praia. E ele viu muitas terras, e cada uma se chamava terra, e havia habitantes em sua superfície. E aconteceu que Moisés clamou a Deus, dizendo: Dize-me, rogo-te, por que essas coisas são assim, e por meio de que as fizeste? E eis que a glória de Deus estava sobre Moisés, de modo que Moisés permaneceu na presença de Deus e conversou com ele face a face. E o Senhor Deus disse a Moisés: Fiz essas coisas para meu próprio intento. Aqui há sabedoria, e em mim permanece. E pela palavra de meu poder criei-as, a qual é meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade. E mundos incontáveis criei, e também os criei para meu próprio intento, e criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito. E ao primeiro homem de todos os homens chamei Adão, isto é, muitos. Mas far-te-ei um relato apenas sobre esta terra e seus habitantes. Pois eis que há muitos mundos que pela palavra de meu poder passaram, e há muitos que agora permanecem e são inumeráveis para o homem. Mas todas as coisas são inumeráveis para mim, pois são minhas e eu conheço-as. E aconteceu que Moisés falou ao Senhor, dizendo: Sê misericordioso para com teu servo, ó Deus, e dize-me o que concerne a esta terra e a seus habitantes e também aos céus, e então teu servo ficará satisfeito. E o Senhor Deus falou a Moisés, dizendo: Os céus, eles são muitos e são inumeráveis para o homem, mas são inumeráveis para mim, pois são meus. E assim como uma terra passará, e o seu céu, assim outra surgirá. E não há fim para as minhas obras, nem para as minhas palavras. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. E agora, Moisés, meu filho, falar-te-ei a respeito desta terra na qual estás, e escreverás as coisas que te direi. E no dia em que os filhos dos homens menosprezarem minhas palavras e tirarem muitas delas do livro que escreverás, eis que levantarei outro semelhante a ti, e elas outra vez estarão ao alcance dos filhos dos homens, entre todos os que crerem. Estas palavras foram ditas a Moisés no monte, cujo nome não será conhecido entre os filhos dos homens. E agora elas são ditas a ti. Não as mostres, senão aos que creem. Assim seja. Amém. Observação: extrato da tradução da Bíblia,
como revelada a Joseph Smith, o profeta, entre junho de 1830 e fevereiro de 1831. Fonte: Pérola de grande valor de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.